Que lição especial nós vamos estudar nesta semana, hein? Estamos na 7ª lição do trimestre, né, que estamos estudando sobre sermos gestores de Deus, né? Como que nós devemos administrar tudo aquilo que Deus nos dá em nossa vida. E nesta semana a lição fala sobre ajudar aos necessitados, às viúvas, órfãos, estrangeiros. Então esta lição vai ser muito preciosa porque ela tem a ver com o cristianismo na prática. Tá? E nós vamos começar o nosso estudo lendo um texto que está em Tiago, na carta de Tiago capítulo 5, ou melhor, capítulo 1, verso 27. E aí nós vamos aprender ao longo desse estudo a maneira bíblica de ajudar aos necessitados. Ela é muito melhor, muito mais significativa e muito mais produtiva do que simplesmente você dar algo a uma pessoa, ou seja, você dar apenas o peixe e não ensinar a pescar. Então a Bíblia ensina algo muito mais, muito superior em relação a este conceito que reina infelizmente na nossa sociedade. Então nós vamos ver aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre ajudar aos necessitados. Vamos aprender também a deixarmos de ser também egoístas. Né? Vamos aprender com a Bíblia tanto a ajudar ao pobre, ao necessitado da maneira certa, mas também ajudarmos a nós mesmos, repartindo aquilo que nós ganhamos de Deus. Então nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio com a ajuda da Bíblia, tá bom? Tiago 1,27 mostra que ajudar as pessoas que precisam, né, faz parte da religião verdadeira. A Bíblia apresenta características, né, da igreja de Deus, dos filhos de Deus. Tá? Ela apresenta as características de Apocalipse 14:12, Apocalipse 12:17 comparando com Apocalipse 19:10, João 13:35 e também Tiago 1,27. Tá? E o texto diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E especialmente não se deixar corromper por filosofias mundanas. Estou lendo aqui na versão King James atualizada. Então faz parte da religião sincera imaculada para Deus, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com filosofias mundanas. Olha que texto fantástico. Então aqui você vê a essência da religião. E isso é tão significativo que em Mateus 25, 31 a 46, quando Jesus fala da sua segunda vinda, e da recompensa que ele dará para justos e injustos, entre os justos ele inclui aqueles que ajudaram aos necessitados. E entre os injustos, aqueles que não ajudaram os necessitados. Então esse é um capítulo para você e eu lermos com uma certa frequência para servir de termômetro, né? A fim de avaliarmos os resultados da religião na nossa vida. Avaliarmos à luz do termômetro de Mateus 25, 31 a 46, se a nossa religião está condizendo também com aquilo que está em Tiago 1, verso 27. Tá? Então isso é importante nós fazermos com certa frequência. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Bom, primeiramente vamos ver que aqui na lição que o ministério de Jesus envolvia, além de salvar as pessoas do pecado e da morte eterna, o ministério de Cristo envolvia também ajudar aos necessitados. Olha o ponto de equilíbrio de Cristo. Cristo, ele não apenas ajudava os pobres materialmente, ele ajudava também
emocionalmente e espiritualmente. Qualquer maneira, qualquer forma de ajuda aos pobres que não considere todos os aspectos do ser é falsa, tá? Vamos ler aqui um texto e vou lhe explicar melhor isso. Mateus capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Aqui primeiro esse texto. Agora vamos ver um outro texto, e aí eu vou combinar os dois aqui. Isaías 61, 1 e 2, para você ver como que realmente se ajuda uma pessoa necessitada. Tá? Esse texto aqui de Isaías 61, 1 e 2 é um texto que fala do Messias, é um texto messiânico. Tá? E quando Jesus estava num sábado na sinagoga, né, de acordo com Lucas 4, 16 em diante, Jesus teve a incumbência, mesmo não sendo ali o rabino, né, o oficial da sinagoga, mesmo sendo ali um rabino, ele leu esse texto de Isaías 61, 1 e 2, e ele aplicou esse texto a ele mesmo. Tá? Então Jesus diz ali que ele é o Messias. E como parte da obra do Messias, diz assim o texto: eis que o espírito de Yahweh, que seria Jeová, estou lendo aqui na King James atualizado, eis que o espírito de Yahweh, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Olha como esse texto tem tudo a ver com o que Jesus fazia em Mateus 4, 23. Cristo, de acordo com Mateus 4, 23, ele percorria sinagogas pregando o evangelho e curando. Então veja, a cura, o alívio da necessidade, o alívio do sofrimento da pessoa era acompanhada, essa cura era acompanhada da pregação do evangelho. Tá? Por quê? Porque Deus, ele quer cuidar tanto do corpo, quanto da mente, quanto da espiritualidade. O cuidado de Deus para com o pobre, o cuidado de Deus para com o ser humano, ele é completo. Tá? Então qualquer tipo de ideologia que não considere todos esses aspectos, por mais bem intencionada que seja, ela não é eficaz. Porque está atendendo apenas um aspecto da natureza humana. Nós somos seres biopsicossociais. Isso quer dizer que, para nós sermos felizes, em termos saúde plena, precisamos desenvolver todos os aspectos do ser, o aspecto físico, mental, espiritual e social. Então a forma correta de ajudar aos pobres e as demais pessoas é desta forma. Você não pode simplesmente dar o alimento e deixar a pessoa permanecer nas trevas espirituais. Óbvio, você não pode pregar o evangelho para quem está com a barriga vazia. Como que alguém vai prestar atenção com fome? Não tem como. Então você percebe? Temos que evitar os dois extremos. O primeiro extremo é simplesmente levar uma mensagem de salvação estando a pessoa com fome. Não dá para fazer isso. Né? Um instrutor bíblico, ele tem que ter essa sensibilidade. Tá? E nós vamos ver aqui outros textos sobre ajuda aos pobres. E o outro detalhe, também não adianta você só dar o alimento ao pobre e não ajudá-lo também emocionalmente. Não ajudá-lo espiritualmente. Nós temos que passar para ele também o pão da vida, que é Jesus Cristo, de acordo com João 6. Jesus fala que ele é o pão da vida e que quem comer desse pão nunca mais terá fome espiritual. Né? Então você percebe, esta é a forma correta. E aqui em Isaías 61 e 2,
fala que a obra do Messias era anunciar a boa nova aos pobres, ou seja, não é só dar o alimento físico, é dar o alimento espiritual também. Cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ou seja, ajudar espiritualmente, ajudar emocionalmente, né? Fisicamente também, quando fala ali em cuidar dos pobres, e proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas. Então, esta é a forma completa e correta de ajudar aos necessitados. Se você não fizer isso, por mais bem intencionado ou bem intencionada que esteja, você não está seguindo a orientação bíblica e nem o exemplo do Messias, de Jesus Cristo. E ponto final. Isso não tem discussão no texto bíblico. Tá? Agora vamos ver mais na prática como ajudar aos pobres. Tá? Vamos começar aqui lendo um texto muito importante. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno. Abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. Aqui esse texto reflete primeiro uma realidade e depois nos ajuda a amenizarmos esta realidade. Primeiro, a realidade é de que nunca deixarão de existir pobres na terra. A pobreza, a miséria são consequências do pecado. E enquanto Jesus não voltar, a pobreza não deixará de existir. Tá? Jesus mesmo disse em Mateus 26:11, né? Os pobres sempre vocês têm com vocês. Tá? Então, a pobreza vai deixar de existir, bem como a miséria, quando Jesus voltar. Agora, nós não devemos esperar a volta de Jesus para fazermos alguma coisa. Enquanto isso, nós não vamos ficar de braços cruzados. E aí o texto diz isso. Abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. Então a Bíblia ensina, né, tanto que a pobreza vai existir, continuar existindo, mas que nós podemos amenizar este problema. Não só podemos, como devemos. Tá? E aqui você vai ver agora como a palavra de Deus é sábia, né? Como ela é perfeita. Ela ensina aqui agora em Êxodo como realmente ajudar uma pessoa pobre. Entre outros textos que vamos ver, tá? Aqui em Êxodo 23:11, contudo no 7º ano a deixarás a terra descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e o que restar como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e o teu olival. Aí no verso 10 fala, né? Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherá delas os frutos. Olha que texto equilibrado. A melhor forma de ajudar aos necessitados não é tirar bens ou propriedades dos outros. A melhor forma é ensinar essas pessoas que têm bens e propriedades a repartir. Isso é o que o texto bíblico diz. Se você questionar isso, você tem que questionar o texto, não a mim. Então veja, Deus diz no verso 10, durante 6 anos semearás a tua terra e colherás dela os teus frutos. Então Deus, tá, ele tinha sim uma provisão constante para ajudar aos pobres, tá? Tinha, além do dízimo destinado aos levitas, tinha um dízimo separado para ajudar a pobres e levitas, novamente, e um terceiro a cada 3 anos para ajudar os pobres, tá? Então, o cuidado com eles era constante. Só que aqui tinha um outro cuidado, diríamos assim, a cada 7 anos, além desse rotineiro. O indivíduo semearia sua terra durante 6 anos consecutivos e no 7º ele não faria nada. Deixaria a terra descansar, isto é a forma correta de cuidar da natureza, tá? E além disso, tudo que nascesse era deixado para o pobre e também para os animais do campo. Então você percebe, Deus não desapropria as pessoas. Claramente, durante 6 anos semearás a tua terra.
e recolherá dela os seus frutos. Então Deus não desapropria ninguém para ajudar os pobres. Agora, ele também quer que esses que têm propriedades ajudem os pobres. E aí, a cada 7 anos, ele não deveria plantar, não deveria fazer nada na terra, deixá-la descansar, cuidando assim da natureza, deixando a natureza se restabelecer, né, para se preparar para um próximo plantio. E há também tudo que nascesse era do pobre e era também dos animais. Você já pensou se o ser humano seguisse essa orientação? Você pode ter certeza. O planeta seria muito mais abençoado. Deus nos deu um planeta com condições espetaculares de vida. Tá? Mas o ser humano, por transgredir tanto as leis espirituais quanto as leis naturais de Deus, acaba não colhendo as bênçãos que Deus tem. Todas as bênçãos que Deus tem para nós. Então você percebe? Esta é a forma correta. Fugir disso aqui não faz parte da filosofia judaico-cristã. Não tem discussão com isso. Você pode não concordar comigo, mas você tem que discordar do texto bíblico também. Tá? E eu tô aqui para lhe ajudar a entender o que o texto bíblico diz. E se você tiver uma interpretação diferente, apresente com base na Bíblia, com base em algum comentário bíblico, faça isso. Porque nós estamos aqui para crescermos juntos, tá? Outros textos também muito interessantes. Além de a Bíblia ensinar a forma correta, de forma equilibrada, né, o cuidado com os pobres, a Bíblia tem advertências fortes para aquele que despreza o pobre. Tá? Por exemplo, Salmo 82, versos 13 e 4. Ó. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Veja que o envolvimento nosso vai além de oferecer o alimento físico. O alimento físico é o básico que nós temos que fazer. Só que vai além, ó. Nós temos que contribuir para que os pobres e as outras pessoas sejam tratadas com justiça e tirá-las das mãos dos ímpios, dos maus, dos criminosos e por aí vai. Então o cuidado vai além. Outro texto interessante, ó, Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Olha que promessa, né? Deus vai abençoar você em suas necessidades, vai suprir as suas necessidades por você suprir necessidades de outras pessoas. Provérbios 29, 14. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Ou seja, qualquer governante que tratar os pobres de acordo com a verdade, com aquilo que é justo realmente, vai prosperar o seu reinado, ou o seu governo, né? Salmo 41, 1, ó. Bem-aventurado ou feliz é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. Que texto interessante. Tá? Feliz é aquele que ajuda os necessitados, porque no dia em que essa pessoa também estiver com problemas, Deus já estabeleceu uma lei espiritual e também natural de que ao você fazer algo, você vai receber. Tá? Então, isso é muito interessante. Vamos mais para frente, por causa do tempo, eu não vou entrar aqui na questão do darwinismo social, né? Quem depois quiser se aprofundar pode ler isso aqui na lição. Agora, veja que interessante. Quando Deus ensina sobre o cuidado dos pobres, né, nós já vimos que ele também demonstra preocupação com a salvação dos pobres. Só que a Bíblia também demonstra a preocupação de Deus com a salvação das pessoas que são ricas. E olha que interessante, dois exemplos interessantes que nós vamos considerar aqui juntos. É o exemplo do jovem rico, que teve um encontro com Jesus, e de Zaqueu, um cobrador de impostos que também teve encontro com Jesus. Só que os resultados deste encontro foram totalmente diferentes. Tá? Eu recomendo que você leia depois Mateus 19, 16 a 22, tá? E também Lucas 19, 1 a 10. Tá? No primeiro texto você vai ver a história do jovem rico,
E no segundo texto, a história de Zaqueu, um cobrador de impostos. Qual é o paralelo? Os paralelos que encontramos entre as duas histórias e contrastes também. Bom, os paralelos o seguinte, tanto o jovem quanto Zaqueu eram muito ricos, tá? Duas pessoas ricas. Ambos tiveram encontros com Jesus, um encontro com Cristo. O detalhe é que um fez do dinheiro o seu Deus no lugar de Jesus e outro colocou Jesus como Senhor, como Deus de sua vida e o dinheiro em segundo plano. Essa é a diferença essencial entre o jovem rico e Zaqueu. E olha que interessante, como o jovem rico tinha problemas com isso, ou seja, o dinheiro era o Deus dele, Jesus recomendou que esse jovem tomasse uma postura totalmente diferente em relação ao dinheiro. Jesus deu para ele uma solução drástica, diríamos assim. Jesus pediu que esse jovem rico vendesse, melhor, distribuísse tudo o que tivesse com os pobres. Você pode pensar, então Deus quer que para ajudar aos pobres façamos isso? No geral não, tá? Só em casos específicos. No caso específico do jovem rico, como ele fazia do dinheiro um Deus, Jesus viu, e Jesus obviamente é Deus, ele viu que o tipo de pessoa que ele era, ou seja, amava muito aquilo que é material, o melhor para aquele tipo de pessoa era repartir tudo mesmo e seguir Jesus. E se depois viesse a prosperar de novo, perfeito, mas naquele momento, não. Naquele momento o dinheiro era um Deus para ele. Então por isso que Cristo recomendou de forma drástica que ele repartisse tudo. Então esses são casos específicos, tá? Quando o dinheiro é um Deus para a pessoa, tem que tirar esse Deus da vida dela. Depois, se ela se estruturar emocionalmente, espiritualmente, por aí vai, aí ela pode ter novamente ou vir a não ter, caso seja um Deus mesmo para ela. Agora, no geral, veja como o que é a recomendação de Deus. Provérbios 22:9. Para você não pensar assim, já que Jesus ensinou que o jovem rico tem que fazer isso, então tem que tirar tudo dos outros e distribuir. Não é assim. Nós acabamos de estudar, Êxodo 23, 10 e 11, que mostra que Deus não desapropriou ninguém. Ele só ensinou os donos de posses a repartir o que tem, tá? Agora, Provérbios 22, vamos ler aqui, Provérbios 22, eu anotei aqui, verso 9, diz assim, o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Veja, aqui não diz para você dar tudo. No caso específico do jovem rico, Jesus deu aquela orientação, sim, era aquilo que ele precisava, tá? Mas no caso específico, agora no geral, Deus ensina-nos a sermos generosos, a repartirmos, não é dar tudo, tá? Então isso é no caso específico, Outro texto que mostra o que Deus requer no geral é Provérbios 11:25. O generoso sempre prosperará. Veja, se fosse simplesmente para dar tudo que você tem e você também ficar pobre, não é isso que a Bíblia diz, Você tem que ser generoso. E se você for generoso, o que diz o texto? O generoso prosperará. Tá? Então Deus quer a sua prosperidade. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Então, no geral, a Bíblia ensina a repartir e a ser generoso. E aí Deus vai prosperar você ainda mais. Agora, no caso específico, como o dinheiro era um Deus para aquele jovem rico, aí sim, Jesus teve que dar aquela orientação drástica, porque aquilo era o que ele precisava. No caso de Zaqueu já aconteceu diferente. O que aconteceu? Quando o jovem recebe essa notícia, na verdade esse pedido de Cristo, ele deixa Jesus e vai embora triste. O que ele fez? Naquele caso, ele fez do dinheiro um Deus e negou a Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador da sua vida. Ele preferiu aquilo que é material e deixou de lado aquilo que é espiritual. Triste realidade para ele, triste fim. Agora, triste fim daquele encontro com Cristo. Agora, Zaqueu foi diferente. Zaqueu, ele foi um cara desonesto. Ele era odiado tanto por ser desonesto quanto por ser um coletor de impostos por Império Romano. Então isso aí fazia com que o judeu na época o odiasse.
Então, além dele cobrar imposto, ele cobrava imposto mais do que deveria cobrar. Tá? Lê depois Lucas 19. Só que Zaqueu foi o seguinte: quando ele teve encontro com Cristo, ele já tinha obviamente ouvido falar de Jesus, o Espírito Santo já estava fazendo mudanças no interior dele, mas quando ele teve encontro com Cristo, ele espontaneamente, como ele tinha também defraudado as pessoas, espontaneamente ele disse que daria metade dos seus bens aos pobres. Lucas 19:8. Veja duas coisas interessantes. Primeiro, Jesus não pediu nada para ele. Jesus não pediu para ele nada em relação a finanças. Para o jovem rico, Jesus pediu que repartisse tudo, porque o dinheiro era um Deus para ele. Zaqueu, apesar de gostar da riqueza, e tem que gostar mesmo, você não pode odiar o dinheiro, né? Se você odeia aquilo que você... Como que você vai ter aquilo que você odeia, né? Não tem como. Então, Zaqueu também gostava da riqueza, assim como o jovem rico, só que Zaqueu não fez da riqueza aqui na sua conversão, ele colocou o dinheiro em segundo plano. E Jesus em primeiro. O dinheiro não foi o Deus Zaqueu. O Deus Zaqueu foi Jesus Cristo, seu Salvador. Tá? E aí Zaqueu, por livre e espontânea vontade, decidiu dar a metade do que tinha aos pobres. Porque além de ter cobrado imposto, ele cobrou a mais do que deveria cobrar. Então ele tinha defraudado as pessoas. Veja, na conversão dele, ele além de ajudar ao necessitado, ele quis o quê? Corrigir, consertar o que ele fez de errado. E Jesus aceitou esse gesto, diz aqui a lição, como expressão de conversão. Então você percebe duas realidades diferentes. E aí tem uma citação muito bonita de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 441, em que ela contrasta, né, esses dois personagens, o jovem rico e Zaqueu. E aí eu vou ler para você. Quando o jovem rico se afastara de Jesus, os discípulos ficaram espantados de ouvir o mestre dizer: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: quem pode ser salvo? Agora tinham uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Lucas 18:27. Eles viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino, né? Então, aqui está o ponto de equilíbrio entre as duas histórias. E para finalizar, veremos aqui um grande exemplo de prosperidade e de generosidade. Jó. Este personagem bíblico, olha, Deus fez assim um bem maior do que nós podemos imaginar em colocar a história deste homem na Bíblia. Tá? Quando você lê o livro de Jó, você percebe algo de extraordinário. De que se você não fizer do dinheiro um Deus, você pode ser ao mesmo tempo fiel a Deus, próspero e generoso. Você pode combinar essas três coisas. Se o dinheiro não for o seu Deus, você pode ser fiel a Deus, próspero e generoso. A história de Jó prova claramente isso. Tá? Quer ver? Vamos ler aqui 3 versos e aí finalizaremos aqui a nossa lição. Vamos ler os versos do capítulo 1, vamos ler os versos 1, 3 e 8. Olha se esses versos não mostram que é possível combinar as 3 coisas: amor e fidelidade a Deus, prosperidade e generosidade. Olha que interessante. Primeiro os versos 1 e 3, depois o verso 8. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Olha que descrição. Ele era considerado um ser humano bom, honesto, justo, e ele amava a Deus
e evitava praticar o que era mal. Que exemplo, né? Que cidadão. Verso 3. Veja o que esse homem bom, honesto e justo tinha. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, tá? Ou seja, 1.000 cabeças de gado, e 500 jumentas. Tinha também muitos, não era poucos, tá? Muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Então nós podemos claramente ver aqui no texto que Jó, além de ser um ser humano bom, honesto, justo e temente a Deus, e que evitava o mal, nós podemos ver que ele era trilionário no contexto dele, ou bilionário, seja o que você preferir, tá? Ou seja, era homem de muitas posses. E o que Deus disse sobre Jó? Será que Deus disse que ele era um opressor porque ele tinha muito dinheiro e tinha muitos empregados à sua disposição? Vamos ver. Indagou-lhe então Yahweh, quando Deus está conversando aqui com Satanás, tá? Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Para o próprio Deus dizer isso de alguém, você não precisa de nenhum elogio mais com isso aqui. Se o próprio Deus considera a pessoa íntegra, justa, e reconhece que essa pessoa ama ele de verdade e se desvia do mal, você não precisa de um outro elogio, né, do que receber um elogio do Criador. E veja, as posses de Jó não o impediram de ser uma pessoa temente a Deus, honesta, justa e que praticava aquilo que é bom. Só que ao mesmo tempo, e aqui vamos encontrar o ponto de equilíbrio, ele não era um rico, um bilionário mesquinho. Tá? Olha o que diz aqui Provérbios 29, ou melhor, Jó 29:16, ó. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Jó fala que ele era um pai para os necessitados, e ele não esperava apenas que o necessitado viesse até ele. Ele diz aqui que ele examinava a causa do desconhecido, ou seja, ele ia procurar, ele tentava descobrir se havia alguém necessitado próximo a ele para ele poder ajudar. Será que você e eu estamos sendo assim? Eu, quando olho para a minha vida, eu percebo que eu tenho que melhorar muito. Graças a Deus, tenho crescido, né, em relação a isso, mas posso crescer ainda mais. E a história de Jó nos mostra isso. Você pode ser uma pessoa temente a Deus, muito próspera e também generosa. Você pode combinar essas três coisas na sua vida. E a história de Jó também nos ensina que não devemos apenas esperar com que um mendigo venha até nós para ajudarmos. Precisamos também ir até ele. Pensa nisso. Reflita nesse estudo da semana. E que ele seja um divisor de águas na sua vida. Eu te agradeço por você ter acompanhado. Eu vou fazer um próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar a você, vou apresentar, na verdade, para você, o que o apóstolo Paulo ensina sobre a forma de ajudar aos pobres. Tá? Paulo também mostra que ao invés de apenas dar o pão, você tem que ensinar a pescar. Então nós vamos fazer uma análise desse texto de Paulo que está na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. E eu convido você para assistir o próximo vídeo. Tá bom? Se você quiser também se aprofundar mais no estudo da Bíblia, vou deixar na descrição aqui o link da minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Tá? É, na verdade, uma aula de quase 2 horas sobre o assunto.
Então depois das horas do sábado você pode acessar esse link e ver se é do seu interesse, tá bom? Participar. Será uma honra ter você como aluno, ter você como minha aluna. Que Deus guarde a você, que Deus guie os seus passos e repito, que essa lição, que esse estudo da Bíblia seja um diferencial, um divisor de águas na sua vida. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.